link, que a maioria já está aqui. A maioria não, né? Boa. Bom, vamos lá. Então, dando continuidade, né? De manhã a gente viu que a amostragem de solo é a maneira mais eficaz de identificar o motivo daquela variabilidade espacial. E aí, então, nós identificamos a variabilidade espacial, nós vamos fazer taxa variável. Também não tem segredo nenhum fazer taxa variável. Os implementos são basicamente os mesmos que faz a agricultura convencional, faz a adubação da agricultura convencional. A diferença é que... Vamos dar uma... A diferença, né, como eu estava dizendo, os equipamentos basicamente são os mesmos. A diferença é que eles possuem algum motor, algum sistema de engrenagem, alguns sensores que fazem a variação da dose. Porque o segredo que a gente quer é a variação da dose. O adubo sai do mesmo jeito, é aplicado do mesmo jeito, vai para o solo do mesmo jeito, isso não muda nada. A única coisa que muda é a variação da dose. Então, os implementos, os equipamentos, bem dizer, são os mesmos, mas alguns vêm, né, quando é para agricultura de precisão, você compra já pronto, ou você pode preparar o seu equipamento com algum sistema, né, dependendo se é por gravidade, se é por esteira, se é por pressão, que tem o mecanismo que faz a variação da dose, que é o que nós vamos falar agora. Então, taxa variável, vocês já estão cansados de me ouvir falar, né? Então, é a variação da dose, dando somente o necessário naquele ponto, né? O solo não é igual, então nós temos que dar exatamente a dose necessária para cada ponto da fazenda. Então, essa variação na dose é a taxa variável, tá? Então, nós temos que ter pessoas, tem que ter equipamentos, tem que ter os softwares, os mapas e o sistema de navegação via satélite. A grosso modo, né, só para a gente entender o basicão, então, ó, eu tenho um mapa, que nós já vimos na parte da manhã, como que nós chegamos nesse mapa de variabilidade. Eu tenho um sistema de navegação, de posicionamento, o GPS, por exemplo. No computador, na máquina, eu tenho que ter o computador, claro, para inserir esse mapa com essa informação. E aí, no meio do caminho, eu tenho um controlador, que faz a comunicação entre a máquina e o implemento. Seria uma CPU, né? Seria não, é uma CPU, que é chamado um hardware, né? No computador nós não temos uma CPU, aquele computador de mesa não tem uma CPU, então no trator é uma CPU daquela, só que lógico, de um tamanho menor, que a gente chama de controlador. E aí, esse controlador envia um sinal para o atuador. Quem que é o atuador? Depende do implemento, mas é quem faz a variação da dose. E no implemento, nós temos os sensores que conferem e aferem e calibram o implemento para ver se está caindo realmente aquela dose. Então, essa é a sequência. A gente tem o mapa, tem o controlador, e o trator tem um sistema de localização. Então, o mapa me fala a dose naquele local, o trator sabe o local que ele está, ele envia um sinal para o atuador, que abre e fecha o implemento, variando a dose. E os sensores conferem se realmente é aquilo que está caindo. Tá? Então, os tipos de aplicador, de distribuidor, são aqueles comuns que a gente conhece no dia a dia, equipado com um sistema que varia a dose. Esse é aquele distribuidor por gravidade, que é o mais simples, é o mais barato. Por que é por gravidade? Porque você deposita, né, no depósito aqui, você joga o adubo aqui dentro, e ele desce por gravidade. Aqui é a saída dele, né? Olhando de cima, aqui é a saída dele, o adubo,
E aqui são os pratos rotativos que eles rodam e joga o adubo. Desculpa, que sai o adubo. Não precisa nem dizer que esse é de difícil regulagem para a agricultura de precisão. E como ele vai rodar o prato e jogar a lanço, distribuir, aplicar a lanço, você não tem uma precisão do local exato que ele vai cair. Ah, mas então não funciona? Funciona. Por quê? Mesmo que tenha uma sobreposição, mesmo que tenha um ponto que a variação da dose tenha demorado mais, mas de 100 para 500, concorda que vai ter uma baita diferença, né? Agora sim, vamos falar assim, vai variar de 100 para 150. Talvez o de gravidade, talvez esse aqui, a lanço, nessas variaçõezinhas pequenas, ele acaba não dando muito resultado. Mas uma grande variação, né, de 100 para 400, opa, perfeito, ele vai aumentar a rotatividade do disco e vai aumentar essa dose grande, né? Só que ele não tem, assim, aquela largura de trabalho direitinho, que não vai ter a sobreposição entre as passadas, esse é mais difícil ter uma precisão. Seria aquele, né, para quem nunca viu, propaganda, é videozinho que eu recebo lá, CD de propaganda, essas coisas, então eu ponho aqui, mas, né, não estou falando da marca, não, estou só mostrando como funciona, né? Então, esse aqui é o sistema de pratos rotativos, olha lá, ele está aplicando, né? Vê que os pratos estão rodando e ele está fazendo a aplicação do adubo. Pode fazer a variação da dose, esse aqui é um implemento que faz a variação da dose. Como que ele varia a dose? Alterando a velocidade do prato. Então, quando eu digo assim, que ele não tem muita precisão, é por conta disso, que ele, entre as passadas dele, pode ser que caia adubo sobre o outro, ele não é muito fiel na largura de trabalho, porque ele está aplicando a lanço, né? Ele está jogando a distância, ela está fazendo taxa variável. Bom, deu para ver, aí entra na propaganda. Qual que é o outro modelo? Distribuidor por esteira, que também vejam que não é nenhum implemento que foi feito específico para a agricultura brasileira, não, é equipamento que já tinha. A única coisa que a dosagem automática, que não precisa o operador parar para ir lá e regular. Como é que funciona? Até é bom falar isso, né? Então, o operador não precisa ir mais lá fazer calibração? Não, precisa. Uma vez por turno, uma vez troca o operador, ou de manhã, uma tarde, aí depende da empresa. Mas o que o operador precisa dar uma informação para a máquina, que é assim, porque às vezes tem variação do adubo, a máquina pode desregular. Então, o que ainda depende do operador? O operador tem que ir lá e dizer para a máquina, a cada 10 giros, por exemplo, a cada 10 giros, 10 rodadas do prato, a cada giro na esteira, quanto que está caindo de adubo? Então, se for aqueles de cardanzinho, né, a cada giro, então o aparelho te pede lá, vamos imaginar aquele do cardan. Então, o aparelho te pede lá, ele vai dar 20 giros, que na verdade ele chama de pulso. Então, vai dar lá 20 giros. Ele vai te pedir para coletar quanto cai de adubo em 20 giros no cardan. Então, o operador tem que ir lá, uma vez por turno, uma vez por dia, depende da empresa. Então, ele vai lá com a balança dele e a máquina pede para ele, coleta 20 giros da cardanzinho, por exemplo, ou um giro da esteira, ou 20 rodadas do prato. A prata é mais difícil, tem que ser no chão. Mas 20, aí você coleta lá, 20 rodadas no cardanzinho, caiu 1 quilo. Aí você tem, lógico que não vai ser 1 quilo redondinho, então precisa do número exato. Então você diz para a máquina que quando ela roda 20 vezes o cardanzinho, ela despejou 937 gramas. Então a máquina já sabe, fala assim, bom, se em 20 giros caiu 937 gramas, em um giro cai tanto, então aqui que é tal dose, eu tenho que rodar tantas vezes. Então é assim, aí essa variação da dose não depende mais do operador. Aí a máquina faz sozinha. Só que no começo do turno, você precisa dizer para a máquina
daquele adubo, para ela saber, o sistema saber, a cada giro, quanto que ela está jogando, né? Porque isso aí ela não sabe, isso aí depende do operador ir lá com a balancinha e pesar. A diferença é, né, da convencional, do que a gente sempre fez, que o operador não vai precisar ficar regulando o implemento, né? Porque antes, o que na convencional tinha que fazer? Para a gente comparar. Você ia lá, andava tantos metros, ou coletava 30 segundos, e aí você punha lá, aqui tantos metros caiu 1 quilo. Aí você tinha que cair 800. Aí você tinha que ir lá, regular a máquina para cair 800. Aí você regula, dava 700. Aí você tinha que regular de novo para dar 800. É a regulagem da máquina, né? Então, na agricultura de precisão, o operador não faz a regulagem, ele só faz a calibração. Então, a calibração é isso aí. No começo do turno, ele vai lá e diz, ó, cada rodada, cada 20 rodadas, está caindo tanto. Você avisa a máquina, ela já sabe, então, quantas vezes que ela vai precisar rodar o cardan para jogar aquela quantidade, tá? Então, é assim. Então, o que eu estou dizendo isso? Que os equipamentos são os mesmos. A única coisa que tem automatizada é a variação da dose, tá? Então, aqui, ó, distribuidor de esteira. A dose varia de acordo com a velocidade da esteira. Lógico, o deslocamento da máquina, né? Mas dosagens maiores, a esteira interna roda mais, dosagens menores, ela roda menos, né? Dá uma boa regulagem o distribuidor de esteira. Você consegue fazer uma boa regulagem para adubação em taxa variável, mas é mais caro, né? Então, por gravidade é mais barato e não regula. Esse aqui é uma boa, não é ótima regulagem e é mais caro. Qual que dá uma regulagem ótima? O distribuidor de fluxo pneumático. É o que a gente chama de Uniport, né? Na prática, o Uniport é uma marca comercial. O que esse aqui faz? Ele tem um sistema de ar, que ele mesmo gera esse ar através de uma turbina, e o ar passa pelo depósito do adubo e injeta o ar pelo depósito, ele vem aqui e sai direto para o solo, né? Então, além de ser eficaz na dosagem, ele acaba até fazendo uma incorporação, porque ele sai com uma pressão tão forte aqui e o adubo acaba penetrando no solo, diminuindo o risco de erosão e perdas, né? É mais nitrogênio. Então, esse é o melhor, esse é o que dá a melhor regulagem. Desvantagem óbvia é que ele é muito mais caro, né? Não é que ele é caro, né, comparar assim, nossa, aqui custa uma colhedora. Não, não é isso. Ele acaba se tornando caro porque é um equipamento que só tem essa utilidade, né? Quando você compra um trator e engata uma carreta, você acabou a adubação, a sua carreta vai fazer outro serviço, né? Você vai lá plantar, você engata a plantadeira na carretinha de adubação. O Uniport, esse distribuidor, só serve para isso, né? Então, se você tem uma pequena, que é a grande maioria, uma pequena época para fazer uma adubação, ou seja, você não vai usar o ano inteiro, a máquina vai ficar parada. Então, quando a gente fala que é caro, não é que é caro o preço de uma colhedora, não, é que só vai te servir para isso, tá? Agora, em termos de agricultura de precisão, é o que tem de melhor para fazer a variação da dose de adubo. Eu passo o vídeo aí, vocês veem normal, né? Não tá falhando, não, né? Para mim, normal. Beleza. Tá bom, tá. Obrigado. Então é isso. Então o distribuidor pneumático é exatamente esse. Então é uma pressão que ele faz aqui. Eu falei, isso é legal que ainda mais para aplicar na palha, nessa camada de palha, ele acaba penetrando no solo. É mais uma vantagem. E a precisão aqui é perfeita. Fábio. Professor, isso aí só adubo ou calcário e gesso também? Também. Esse tipo de distribuidor? Também. Tudo que for sólido. Tá certo? O problema de calcário e gesso é que, como a dosagem por hectare é muito alta,
né? Tem vezes que você tem aplicar 1.500 quilos por hectare. Aí acaba, operacionalmente, tem que parar muito a máquina para reabastecer. Mas dá para aplicar sim. O que é mais utilizado é para adubação mesmo. Positivo, professor. Aí existem outros tipos, né? Esse aqui também tem uma excelente, só que ele é para culturas específicas, né? Ele diminui perdas, você vê, ele aplica diretamente na linha, dá uma boa regulagem, ele tem menor faixa de aplicação. Aí, dentre os de por gravidade, tem de 2 discos, tem de 1 disco, tem de tubo oscilante, né? Esse tubo ele vai balançando assim, aplicando. Aqui, ó, de prato duplo. Então, aqui, ó, ele tem o sistema dele de, de, de agricultura de precisão, né? Você vê que é um sistema aqui que comunica, que conversa com a máquina, né? O de esteira, ele tem lá um motor que altera a rotação, a velocidade da esteira, tem um sistema de abertura e fechamento da saída do fertilizante. Então, é assim que faz a variação de dose automática, né? Então, nós temos que ter a precisão do local também. Lembre-se sempre disso, né? Quando a gente fala taxa variável, a gente está falando de precisão de dose e precisão de local. Então, eu preciso das duas coisas, né? Taxa variável é dose e local. No sistema da máquina, ou no computador de bordo, o mapa só serve para o operador ver. A máquina, ela não enxerga o mapa. A máquina enxerga 3 colunas. Ela enxerga uma coluna da latitude, uma coluna da longitude e uma coluna da dose. Então, o sistema, a máquina, o computador, está vendo uma planilha lá com três colunas. Uma planilha de 3 colunas. Latitude, longitude e dose. Então, chegou naquela latitude e longitude, o trator já sabe a dose e envia o sinal lá para o implemento. Tá? Então, aquele mapinha que a gente vê, a gente, só nós, né, que é legal para a gente acompanhar, ver onde fez o serviço, tipo de manobra, caminhamento, tal. Isso para nós é útil, mas para o computador é só latitude, longitude e dose que ele controla, tá? Então, isso aqui nós já mostramos esse slide aqui, tem o mapa, envia o sinal. Então, aqui eu tenho um link, né, que é esse controlador, é um link entre a máquina e o atuador de variação de dose. E esse aqui é um kit, vocês colocarem na internet aí, vocês conseguem comprar e chega em casa. Esse é um kit para taxa variável. O receptor e o receptor de sinal de satélite, né, a antena não está aqui, supondo que você já tenha, né, então aqui tem um computador que você vê o mapa, tem o sinal receptor de satélite e tem a barra de luz, caso não tenha o piloto automático. Esse aqui é o módulo, é o controlador que faz esse link, né? O módulo que ele faz, ele interpreta o mapa e manda o sinal para o controlador da dose. O Sidney, você perguntou se aferição de peso e dosagem. Sim, é a aferição de peso e dosagem que, que, que faz para a taxa variável, né? Que faz para o implemento, para saber. É isso aí, a aferição de peso e dosagem. Então, esse é um kit para taxa variável. Esse cara aqui, ó, é quem vai fazer a variação da dose. Tem um videozinho que depois vocês vão ver. Então, aqui, ó, o sensor, né? Eu falei, o sensor é o que vai conferir se está rodando realmente aquilo que ele tem que rodar. E aqui, ó, é uma engrenagemzinha que tem, que está ligado na corrente, que está ligado no cardan da máquina. Ô, Fábio, vamos lá. Professor, acho que você acabou respondendo aí que eu ia perguntar. Esse controlador de dose é o que vai acoplado ali no eixo que roda a esteira, né? Exatamente. Eu vou ligar, é um vídeo isso aqui, ó. Aqui, ó, o controlador de dose. Então, veja que aqui na ponta dele, ó, tem a engrenagemzinha que está ligada na corrente. Então, essa corrente é o que gira, aqui é o cardanzinho que abre e a rosca sem fim, né? Aqui tem a adubação, aqui tem a rosca sem fim que distribui, que despeja o adubo. Então, a velocidade com que roda esse cardan é a velocidade com que cai o adubo. Roda mais, roda menos, cai menos. Então, eu vou apertar o play aqui, vocês vão reparar aqui
tem hora que essa corrente acelera, acho que é mais lá no final, tem hora que essa corrente para. A correntinha parou, é sinal que aquela ali não é dose. Então, veja que ó, o controlador, ele tem a parte elétrica, que os fios, que é o link, lá com o computador da máquina, lá com o CPU, lá com o módulo da máquina. Aqui a parte hidráulica, que faz o mecanismo rodar. E tem a parte eletrônica, que está conversando lá com o computador da máquina, que manda o sinal aqui para ela rodar ou diminuir a rotação. Então, instala um desse aqui para cada 2 ou 3, né, para 3. Nem no implemento grande, instala um desse para 3 saídas de adubo, um desse no meio, um desse lá no final. A gente vai ver agora. Veja que aqui vai alterar a velocidade. Parou de rodar, parou. Está parado, então não está variando dose. Então é assim, é um controlador da velocidade de rotação da saída de adubo. Ele tem a parte elétrica de comunicação com o computador e a parte hidráulica. Aí no da esteira, ele controla a velocidade da esteira. Veja que aqui vai inverter, uma esteira vai jogar bastante, de repente a outra vai jogar menos, de repente essa aqui cai mais, então o controlador por esteira é assim. Ele está variando, aqui está caindo bastante, aqui está caindo pouco. Agora aqui está caindo, parou de aplicar. E aqui está caindo bastante, inverteu. Ou seja, está variando a dose de acordo com a velocidade da esteira. Aqui vai variar a dose. Então, vocês viram que lá naquele anterior é plantio, é uma plantadora, é uma adubadora. Então, o controlador, o kit de taxa variável lá, controla a rotação da corrente. Se for de esteira, controla a velocidade da esteira, de rotação da esteira para fazer a variação da dose. Fábio, faz um favor, desliga o microfone aí. E dá eco aqui para mim. Aí, obrigado. E o operador? O que o operador vê? Né, o operador está dentro do trator, ele está fazendo essa manobra de acelerar, não, de aumentar a rotação, não, ele está só acompanhando o serviço. Então, isso aqui que eu vou ligar agora é o monitor do operador de máquina. Ele põe o que ele vai fazer, lá, fertilização. Por lá, taxa variável de calcário. Aí ele insere o mapa, dá OK e vai trabalhar. Ó, veja aqui que ele está no vermelho. Lembra lá no vermelho, né, que nós falamos, no vermelho geralmente é a dose mais alta. Então, ó, aqui, ó, o que ele está vendo aqui? Aqui ainda a barra de luz está regulando. Vocês vão ver que ele vai andar bem aqui nesse meio aqui, ó. Aqui ele está jogando 2.000 quilos por hectare, que é a dose maior. Né? Aqui, ó, sinal
sinal da antena, tá pegando, enfim, tá tudo de acordo aí. Veja que ele vai cair naquela área, vai sair naquela área verde, que, via de regra, são dosagens menores, né? Ó, então, aqui no vermelho está caindo 2.000 quilos. Para o operador, ele está olhando para frente e não está vendo nada disso. Veja que a dose vai mudar sozinha. Olha lá, caiu de 2.000 para 1.000 quilos. Viu assim, ó, no estalo. Estava vindo com 2.000, mudou para 1.000. Sozinho. Aqui, ó, ele está na linha certa, que ele está aqui com o sinal verde ligado. Essa linha aqui, ó, é o centro do trator. Isso aqui é a largura de trabalho do implemento. Essa linha aqui é onde ele vai passar na volta. Se ele estiver indo para a direita, se ele estiver vindo para a esquerda, essa é a linha que ele vai passar na volta. Quando ele estiver nessa linha, a largura de trabalho vai vir aqui, vai exatamente para sem sobrepor. Então, olha, ele está trabalhando, lá, já fez 0,2 hectares, e está indo. Deixa eu adiantar um pouquinho a dose. Ele está lá no verde, não tem a variação de dose. Ó, aqui vai mudar a cor de novo. O verde escuro é aquela área boa, que está com adubo tudo em ordem, né? O vermelho é sempre onde precisa de mais adubo. Então, vamos ver, ó, ele vai cair no verde mais escuro. Vamos ver para quanto vai a dose. Olha lá, foi para 800 quilos. Sozinho. Então, veja assim, por que eu falo que o operador, ele não é ele que está fazendo isso? Porque ele está olhando para frente, ele não está vendo nada, ele não sabe de nada disso, que variou, que teve variabilidade espacial. Ele sabe assim, ele está olhando aqui, né? Agora, se tampar a tela dele, ele não tem como ele saber que está mudando a dose, que não está. Então, para o operador, ele está só andando, não é ele que está variando a dose, está tudo automático. Vê ali na frente, ó, ele vai entrar na faixa vermelha, vai cair lá naqueles 2.000 quilos de novo. E para o operador, olhando para frente, é tudo igual. Olha lá, mudou a dose de novo, caiu para 2.000 quilos. E assim vai. O que o operador tem que fazer? Só manter a linha reta se não tiver piloto automático. Se tiver piloto automático, nem a linha ele precisa se preocupar. Então, aí tem algumas coisas. Monitorar as funções, exatamente, Sidney. A função do operador é monitorar a função, se está tudo em ordem, está trabalhando. Porque às vezes dá algum erro, igual agora há pouco aqui, deu um erro. Então, o que ele tem que fazer? O erro geralmente dá, não é erro. Quando a dose é muito alta, vê que ele pôs a velocidade, quilômetro por hora. Quando a dose é muito alta, ele tem um limite de velocidade que geralmente não passa de 6, 7. Por quê? Se o trator andar muito rápido e a dose for de 2.000 quilos, ele não tem velocidade tão rápida na esteira do adubo para conseguir jogar 2.000 quilos andando rápido. Então, o que ele faz? Ele manda você ir um pouquinho mais devagar. E vice-versa, se a dose é bem pequenininha, 500 quilos, e você está andando muito devagar, ele não consegue rodar o motorzinho da esteira tão devagar. Então, ele manda você dar uma acelerada um pouco. Então, é outra função do operador. Ele vê aqui, ó, mandou ele dar uma acelerada. Olha lá, tá variando a dose de um lado, variando para outro. Tem um momento aqui que pede para ele dar uma parada por causa por causa de velocidade. Deixa eu ver se é aqui. Então aqui, tá vendo? Aqui tem que ter operador. Deixa eu ver se é esse o erro de velocidade. Não, o erro de velocidade está aqui atrás. Aqui, ó, ele foi e regulou a velocidade. Aqui, ó. Quer ver? Vai dar um erro aqui, vai erguer uma mãozinha que o trator não está aguentando jogar esses 2.000 quilos aqui. Olha lá, acendeu uma luzinha de alerta aqui, olha lá, velocidade. Então, ó, deu um alerta para o operador. A mãozinha, ó, para que a velocidade não está certa. Ou seja, o implemento não está dando conta naquela velocidade que ele está. Aí o que ele está fazendo aqui, ó, ele vai ligar para ele ver a velocidade que ele está. Ele vai inserir a velocidade aqui para ele conseguir acompanhar. Olha lá.
Então, ele pôs a velocidade. Ou seja, o trator avisou ele, falou, vai mais devagar, que eu não estou dando conta de jogar os 2.000 quilos. E por aí vai, ele vai controlando. De modo que, né, essa foto aqui é um exemplo, mas é exatamente assim que funciona a variação de doses, né? Lugares joga menos, lugares joga mais, então forma um desenho como esse. Pode ser taxa variável de calcário, se trata do caminhão está fazendo taxa variável de calcário, e a economia, nós já falamos, né? Aqui, ó, dose pequena ou dose nula, aonde na agricultura convencional você não consegue fazer. Esse kit de taxa variável é só você comprar. Você entra lá na internet, compra uma caixinha dessa aqui e instala em qualquer trator. Não é lá que nós falamos lá na aula da semana passada, que não precisa ser trator caro. Vê aqui, é um trator basicão, trator dos mais simples que existe. Mas ele comprou um kit de taxa variável, chegou na casa dele e ele instalou na fazenda. Chegou uma malinha dessa aqui. Quanto custa uma malinha dessa aqui? Depende, custa 50, 60, 70 mil, 100 mil, 120 mil. Mas deve ter aí, a partir de 50, 60 mil, você compra um kit aí de taxa variável para você instalar no seu trator, já com os equipamentos padrões, que dá certo em qualquer máquina, em qualquer implemento. Peraí que a aula não acabou, não. Agora nós vamos começar a quarta. A quarta é um pouquinho mais miudinha. Peraí que eu destaco aqui. Fechei a apresentação. As pastas de arquivo da gente, só a gente sabe, né? É igual dentro da casa. Estão vendo aí a apresentação? Eu ainda não. Não? Não, também não. Também não. E agora? Agora foi. Agora apareceu. Agora Agora sim. Beleza. Obrigado. Então vamos lá, então dando continuidade, né? O que a gente estava falando de como identificar a variabilidade espacial. Nós falamos de amostragem de solo, e para fazer taxa variável, e aí nós já aproveitamos e passamos na taxa variável. Tem outro jeito de fazer taxa variável, que é através de sensor, sem mapa. O sensor identifica a produtividade daquela área e regula a dosagem, sem mapa. Então, o que nós vimos até agora, você tem um mapa de taxa variável, aí você tem um GPS que controla a dose. Existe um outro jeito de fazer taxa variável, sem mapa e sem GPS, através de sensor. Que o sensor estima a produtividade e envia o sinal para o implemento fazer a variação da dose. E como que ele sabe variar a dose? Aonde produz mais, a dose é maior. Né? Então, aqui, ó, um sensor estima a produtividade, o índice de produção, e envia o sinal para o implemento. Né? Aqui, só para... Como que ele sabe a variação da dose? Porque você diz para ele que onde eu produzi 3,6 hectares de milho, é para jogar 77 quilos de nitrogênio, e 9 de potássio, de fósforo, 83 de cálcio. Aonde eu produzi 10, eu quero que jogue 217 quilos de nitrogênio, 42 de fósforo, 157 de potássio. Então, isso é o que a cultura precisa. Se o meu sensor faz essa estimativa, esse sensor faz a estimativa de quanto eu vou produzir, se eu vou produzir 3, 5 ou 10, eu sei quanto que eu preciso adubar. E aí eu faço a variação da dose. Qual que é mais utilizado? De mapa. Por quê? Primeiro, que é bom você ter um mapa, você ter um registro da área, você consegue comprar adubo antes, você já sabe o quanto você vai precisar de adubo, porque você já tem o planejamento, você já tem o mapa, você já tem o quanto você vai aplicar em cada área, você consegue fazer um planejamento. Você consegue guardar o arquivo dos mapas para fazer taxa variável.
E o mais ainda que esses sensores de estimativa de produção ainda não estão muito, não está funcionando legal ainda para esse tipo de taxa variável sem mapa, tá? Mas provavelmente num curto prazo aí vai ter bons equipamentos para fazer taxa variável. E aí, daí você tem um implemento bom, você tem um mapa bom, fez uma amostragem boa, tá tudo certo? Não, ainda pode dar alguma coisa errada. Por quê? Condição ambiental, característica do produto e modo de aplicação. Ou seja, né, você fez lá uma baita amostragem de solo, uma baita análise, o resultado, adubação, comprou um implemento, antena do GPS sua, pega bem, receptor, tá tudo em ordem, computador de borda, melhor do que tem, paraná. Aí você vai lá e aplica com alta umidade do solo. Vai dar certo? Qual que é o problema? Tem muita umidade no solo. Fala um dos problemas aí. Tem muita ou pouca umidade. Solo muito seco. O adubo vai dissolver e entrar na solução do solo para ir para a planta? Não vai. Solo muito seco. O adubo não se mistura com a água e a planta absorve a água, né? O adubo vai de carona. Chuva, não nem dizer, né? E a patinagem? Alta umidade do solo. Então, baixo tem problema no adubo, alta umidade do solo, tem patinagem. O trator patina. A gente já sabe que o trator patinando vai interferir diretamente na dose, porque ele acha que está numa velocidade e está em outra. Vento, que tem que cair aqui, você vai aplicar calcário no vento, você vai corrigir o pH do vizinho. Característica do produto: granulometria, tem adubo com grãos maiores, grãos menores, isso interfere diretamente, por isso que eu tenho que fazer aquela aferição. Umidade do insumo, em pedra, né? Você tem um baita implemento. Aí você foi lá, armazenou o seu adubo no barracão, que tem goteira, tem poça de água no chão, empedrou o adubo, e aí você investiu lá 150 mil nos equipamentos de taxa variável e vai lá e enfia um adubo molhado, empedrado. O que adiantou? Nada. Então, o armazenamento e conservação está diretamente ligado com a qualidade e com a umidade do produto. A alimentação do software, que está aqui junto com o conhecimento do operador. Né? Mesma coisa, você fez um baita investimento, aí você bota um operador lá que não sabe resolver um problema lá no display, não sabe inserir o mapa no display. Pô, você vai lá, investe, aí o cara vai lá e bota um mapa errado. Aí o cara vai lá e não faz a aferição, a calibração do equipamento. Ou seja, não alimentou as informações, ele está lá aplicando adubo, ele põe lá que está aplicando calcário, enfim. A alimentação do software é diretamente relacionada ao conhecimento do operador, não só da máquina, como do próprio software. E velocidade de deslocamento, né? Lógico que aquilo lá, igual nós vimos, você tem que andar mais maneiro, tem hora que você precisa dar uma acelerada. Então, tudo isso pode estar errado. Então, nós falamos da amostragem de solo, como que funciona para encontrar a variabilidade espacial. A gente falou bem mais sobre a amostragem, quer dizer, boa parte da aula passada, porque, como eu disse, é o principal. Mapa de produtividade. O que é o mapa de produtividade? As colhedoras de grãos, elas têm, aqui no elevador, o que é o elevador? É onde a parte de baixo da máquina, ali o rolete, corta a planta, passa no sistema de trilha, que faz a debulha do grão, e vai para o elevador jogar no depósito de grãos da máquina. Nesse elevador, tem um sensor de umidade. Conforme o grão passa aqui, ele faz a leitura da umidade. Lá em cima, a hora que o elevador faz a curva e joga o grão, tem uma placa de impacto que tira o peso. Não é uma balança, é uma placa de impacto. O grão bate, ela identifica o peso. Né? É uma balança, mas não chama balança, porque a balança é o que põe por cima. Né? Isso aqui é uma placa de impacto. O grão faz a curva, bate nela, e ela sabe o que está produzindo pelo impacto. E aí, eu tenho o meu sistema
de localização via satélite. Então, ó, eu tenho a umidade, tenho o peso, tenho a localização via satélite. Essa aqui é a placa de impacto, ó, estava falando. Então, funciona como se fosse uma balança, né? Então, o elevador está nesse lado aqui, aquela esteira, então o grão é arremessado aqui e conforme o impacto, ela determina o peso daquele grão. Esse aqui é o sensor de umidade. O grão está aqui passando na esteira, ó, veja aqui, ó, a esteira subindo, carregada aqui, ó, e aqui tem um sensor de umidade. Por que é importante ter o sensor de umidade para estimar essa produtividade? Quem me diz aí? Para não cair pedra, sujeira, coisas que não seja grão? Não. Até porque ele não vai conseguir separar, né? Mas tem um fator. Lembra assim, o peso, eu estimo a produtividade. Onde entra a água na história? Que a umidade é a água, né? Onde entra a água na história? Peso, para estimar a produtividade. Aumenta o peso do grão, danando o sensor? Exatamente. Então, professor, Oi. e lembrando, né, que essa placa aqui, ela vai só me dar um impacto, não do peso, é o peso por grão, de cada grão, correto? Não é bem do grão, né? É daquela massa que bateu, né? Ela não consegue, assim, por grão, né? Ela é de impacto, é daquele, né? Vamos imaginar assim, a esteira tem uma talisca ali, uma gaveta, a hora que essa gaveta despeja, né? O peso de hora que essa gaveta jogou na placa de impacto. Então, conforme quem disse? Foi o Davi que falou da... Daniel. O Daniel? Não, do porquê da umidade. Davi. O Davi, isso aí, exatamente. O que o Davi falou? A água interfere no peso do grão. Imagina assim, se eu tenho um grão que está com 40% de umidade, e aí deu 100 quilos. 100 quilos, 40% de umidade, na verdade eu tenho 60 quilos, né? Eu não tenho 100 quilos, porque 40% é água. Então, a minha estimativa não pode ser 100. Se eu tenho 40% de água, minha estimativa é 60. Então, e vice-versa, tem um grão lá com 10% de umidade. O meu peso falou que é 100. Eu tenho 10% de umidade, então meu peso é 90. Então, eu sempre tenho que descontar o que tem de água no peso. Então, por isso que eu tenho que ter o sensor de umidade e o sensor de PU e a placa de peso. Que aí eu gero um mapa desse aqui. E o que esse mapa nos lembra? O mapa de variabilidade espacial. Exatamente. Então, oi? Por peneira, que né, aquele sistema antigo de peneira lá. Não influencia? Qual o sistema de peneira você fala? Da máquina, da colhedora? Quando eu era carreteiro. Então eu ia entregar às vezes semente, e quando pegava muita chuva, algum saco umedecer. Aí o cara falava, não tem problema, é para plantio, que é aquele sistema de peneira. Aí seleciona o tamanho dos grãos, para derrubar a cada espaço um grão, não é? Para plantio. Aí, como mesmo que tivesse úmido, ele vai passar, ou não tem que mudar a peneira porque ele incha para derrubar na terra. Então, mas você está falando do Davi, você está falando de plantio? O disco? De plantio. Mas então, não entendi. Repete, você fala que tem um disco de plantio e o grão é úmido. Aí tem o tamanho, que eu via lá, você entendeu? Eu vi os caras comentar, e eu gosto de prestar atenção nessas coisas que é o disco, né? E é selecionado, geralmente tem os tamanhos corretos, por causa que vai passar cada tanto segundo, uma semente por buraquinho do disco, para cair na distância correta. E acontecia às vezes umedecer algum saco. Eu entregava ainda para Monsanto Brasil na época. E quando chegava ali, que eles falavam, depois troca a peneira que vai direto para plantio mesmo. Aí tinha esse negócio aí que sempre dava um desacordo que não pode, que o saco é caro, né? Então, eu acho que eu não estou entendendo, porque assim, Ô, professor. eu entendi. Você fala que no plantio, sim, tem o disco da plantadeira, o disco do grão, né? Então, cada cultura tem um disco, né? Que nem para plantar feijão é um disco, para plantar trigo é outro disco, para plantar soja é outro disco. Mas nós estamos falando lá de plantio, nós não estamos falando de colheita, então nós não estamos falando de sensor de produtividade.
Então, tem variação. Eu acho que eu entendi. Você fala assim, se o grão está muito úmido, talvez o disco eu tenha que mudar o disco, né? E como que eu seleciono o disco pelo tamanho da peneira que eu estou usando. Sim, então você está querendo dizer que o tamanho do grão varia com a umidade, é isso que você está querendo dizer? Que eu tinha esse negócio na cabeça, como passou isso aí automatizado e bateu aquela lembrança lá atrás e me bateu essa curiosidade, por isso que eu perguntei. Entendi. Não, é isso aí. No caso aqui, né, esses discos, agora, nesse momento aqui na plantadora, nós não estamos utilizando esses discos, né? O que você está falando, esses discos aí utiliza no plantio. Agora que os sensores de produtividade, nós estamos aqui analisando o grão para colheita, né? Não semente, né? O que você está dizendo é semente de plantio. Aqui nós estamos vendo, nesse momento, o grão, o produto final. Então, a umidade, ela é importante para eu saber a produtividade real que eu estou tendo naquele lugar, né? Então, se me deu baixo peso aqui, ele vai me pintando de vermelho. Deu bom peso, ele pintou de verde aqui o quadrinho. Por quê? Porque eu tenho peso e eu tenho a localização da colhedora, então ele falou, opa, aqui é tal peso, aqui é tal peso, então gera um mapa desse aqui. Então veja que esse mapa... Eu acompanhei seu raciocínio, eu acompanhei. Isso aí. Então, acompanhei seu raciocínio agora. Isso aí. Esse mapa aqui é parecidíssimo. Lembra quando nós vimos o mapa lá da amostragem de solo? É um mapa igual. Só que, qual que é o problema? Aqui eu não sei o que está acontecendo nesse ponto. Então, eu tenho que direcionar minha equipe para ver o que aconteceu aqui. Se falta semente, se tem pragas, se tem planta daninha, se tem muita pedra. O que aconteceu que aqui produziu pouco? Mas eu já sei onde é que é meu problema na fazenda. Eu já tenho um mapa de variabilidade espacial. Por que eu vou ter aqui produzindo pouco, se eu tenho um ponto aqui que produz muito? Olha aqui, só essa beiradinha aqui produziu muito. Eu quero que tudo produza muito. Então, pela mapa da colhedora, eu consigo direcionar aonde é que está o meu problema aqui. Vamos lá, Daniel. Professor, eu entendi o raciocínio. Eu fui numa plantadeira esses dias aqui de um colega que está colhendo uma soja. Essa variedade, essa demarcação que deu aí, como eu estava acompanhando ele no meu estágio, quando a gente foi acompanhar lá, assim, ver o porquê da localidade que deu, a gente viu que não é só por causa que quando a plantadeira veio plantando, empaçoca vai empaçocando, você está fazendo um plantio direto, conforme for o plantio que você estiver fazendo, vai empaçocando. Ele faz aqueles lombos, é onde a plantadeira não joga semente, aí acontece isso na demarcação do mapa do GPS. Exatamente. Se não caiu semente, vai ser um ponto de baixa produtividade. Na hora que você for fazer a colheita, vai detectar que aquele ponto ali está com baixa produtividade, vai pintar o mapa. Isso aí. Isso aí é onde demarca, faz a demarcação aí. Exatamente. E voltando na colheita dos grãos, a densidade lá, a umidade, para ter uma produtividade de saca boa, ela tem que estar bem abaixo de 15. Aí. Quanto mais vir abaixando, quanto mais abaixo de 15 tiver, 15, 14 ali, melhor produtividade na planta, ali naquela área, daquele hectare, a gente obtém. Sim. O grão tem que estar nessa faixa aí, por volta de 14, 12, né? Muito menos do que isso, o grão fica quebradiço, tem muita perda. E acima disso, você não consegue fazer a limpeza, abrir a vagem para expor o grão. Às vezes, antes que alguém pergunte, na colhedora, a gente está falando de colhedora de grão, né? E na cana? Você não consegue fazer isso? Até hoje ninguém conseguiu, não. Fazer mapa de produtividade, ou seja, porque, assim, muitas coisas, mas vamos imaginar assim, que nem uma soja, na média de produção de soja hoje no Brasil, 5 mil quilos. Então, você pega 5 mil quilos por hectare. Você pega uma cana, primeiro corte dá 150 mil quilos por hectare. Então,
Você quantificar uma coisa dessa é bem mais difícil, né? Pra você pôr placa de impacto em colhedora de cana é muito difícil, né? Alguns tentaram, mas não teve bons resultados, não. Porque o volume de massa que entra na colhedora de cana é muito grande, né? A bica de saída é enorme, né? A diferença, né? Uma soja produz 5 mil quilos, a cana produz 150 mil quilos por hectare. Então, o volume de material trabalhado é muito grande. Então, na cana acabou não dando certo. Mas uma hora ainda tem. E na cana a gente só vai saber quando ela já chega, passa pela pesagem da balança, E foi passa, pesado, exatamente. passa pela sacarose ali para tirar o que ela vai, qual que é as informações que ela vai obter ali, se teve veio muita terra, o que veio, Vamos lá. ali, né? E assim por diante. Só lá no produto final da balança, da moenda, que a gente vai saber como que foi a estimativa de produtividade. Vamos lá, Daniel. Aqui, ó, sensor aqui, ó, elaborado pela própria colhedora, o mapa de soja, mesma coisa, ó. Então, tem um ponto aqui, ó, que produziu 1.200 quilos, tem ponto que produziu 3.500 quilos por hectare. Ora, para que eu vou querer ter na minha propriedade um ponto produzindo 1.200, eu posso ter produzindo 5.000? Então, quando eu gero um mapa desse na colhedora, eu sei aonde que está meu problema, eu sei aonde eu tenho que atacar, eu tenho que vir nesse ponto aqui. E aí o que eu faço? Eu direciono minha amostragem de solo, porque como eu disse, eu não fujo da amostragem de solo, não é porque eu tenho um mapa de produtividade, encontrei a variabilidade espacial com sensor de produtividade da colhedora, que o meu problema está resolvido. Não, que eu não preciso fazer amostragem de solo. Não, eu tenho que ir lá e fazer amostragem de solo. Mas aí eu direciono nesse ponto aqui. Aqui, ó, eu tenho uma alta produtividade, eu posso fazer 1 ou 2 pontos. Aqui, eu tenho que fazer 10, 15, 20 pontos para saber o que está acontecendo. Então, na colhedora, lembra lá na aula passada que eu falei que a quantidade de informações que gera, né, a gente tem que ter pessoas técnicas de informática para conseguir analisar, muitas vezes, né, mas não técnico de informática, né, técnicos agrícolas que manjam de informática. Eu vejo, por exemplo, aqui, uma plantadora, ela está gerando essas informações aqui, ó, largura de trabalho da máquina, aí aqui nessa coluna, ó, produtividade, nessa coluna de cá, onde separa a coluna é esse sinal de arroba aqui, ó. Então, aqui eu tenho umidade, ó, 18,5%, aqui eu tenho 83 quilos, 3.100 quilos, nessa umidade 18,5%, aqui eu tenho, então, a estimativa da produção, ó. Então, aqui, a minha placa de impacto deu 31 quilos. Com essa umidade, ela estimou essa produtividade, que nem aqui, ó. Minha placa de impacto detectou uma pancada lá de 408 quilos. Eu estou com 18,5 de umidade, ela estimou 5.545 quilos aqui. Na onde? Nessa latitude e nessa longitude. Então, a máquina, ela trabalha assim, 4, 5, 6 linhas dessa por segundo, ou por metro. Aí tem a opção ainda de fazer mais essa regulagem ainda. Quantos de informação você quer coletar? Então, a colhedora, ela vai fazendo uma planilha infinita disso aqui, para, no fim, gerar aquele mapa de produtividade, igual a gente está vendo aqui, ó lá, o mapa de produtividade de milho. Ó. Então, eu tenho um ponto vermelho produzindo 1,3, eu tenho um ponto verde que pode estar produzindo 7,9. Olha a diferença, de 1,3 para 7,9 toneladas de milho por hectare. Então, eu sei que o meu problema está aqui. Quem me disse isso foi a própria colhedora. Aqui, ó, a mesma coisa, que eu estou vendo esses pontos vermelhos aqui, ó, que não está produzindo, ó, de 0 a 3 mil soja. E os pontos verdes estão produzindo de 5 a 6, de 6 a 4, aqui não estou enxergando o número aqui. Ou seja, onde está verde aqui está produzindo bem, onde está vermelho está produzindo pouco. Quem me disse isso foi a colhedora. Aqui, ó. Aqui já é uma análise, por exemplo, é um levantamento do problema, né? Aqui, ó, onde está produzindo pouco, invasão de planta daninha. Aqui onde está produzindo pouco, baixa densidade de plantio, ou seja, pouca semente. Aqui onde está verde, área com bastante matéria orgânica, ou seja, o cara já foi lá e resolveu o problema. Então, aqui é o mapa que a colhedora me deu em cima da produtividade da área, e ela já me falou que os problemas estão nesse ponto. Então, ele já foi lá e já identificou qual que é o problema. Ó, aqui faltou semente,
e aqui está com muita planta daninha. Então, eu já sei fazer os meus ajustes, tá? Então, a colhedora vai levantando esses pontos aqui, ó. Ela vai levantando esses pontos aqui. Cada ponto desse aqui é uma informação de produtividade, aí ela pega, aqui no caso é pé de laranja, ó. Cada pezinho de laranja desse aqui é uma produtividade. Então, aqui é a produtividade do pé de laranja. É o Kleber ou o Adriano que ergueu a mão aí? Eu, professor Kleber. O Kleber. Ô, professor, mas nesses pontos aí que ela marca, a colhedora marca a longitude, essas coisas também? Sim, porque como ela tem antena, então aonde deu cada impacto na placa, ela registra o peso do impacto e registra a latitude e longitude. Sim, aí nesse caso, como o senhor falou ali, o técnico já foi lá e já resolveu. Então, ou seja, aí depois ele vai lá, pega as coordenadas dela e consegue no ponto certinho. Exatamente. Nesses pontos vermelhos aqui, ó, ele sabe as coordenadas exatas. Ele, vamos falar, para o mouse aqui em cima, lá no computador da máquina, já dá latitude e longitude direitinho. Aí ele, com o GPS, ele chega lá naquele local. Beleza, interessante. Isso aí. Olha lá, o que o operador da máquina vê, ó, ele está colhendo. Ele já está vendo. Aqui que nem produção de milho, como está em inglês aqui, né? Bushel por acre, né? É esquisito essa maneira aqui nos Estados Unidos, para eles esquisito é falar tonelada por hectare, né? Para nós é esquisito falar bushel por acre. Acre é uma unidade, acho que é 0,4 hectare, e bushel é tipo um balde. Eles usam bushel para tudo, bushel de soja, bushel de milho, bushel de trigo, então, cada bushel, para cada cultura, só fazendo um parênteses, muitas vezes vocês vão ver bushel aí, o que é bushel? É como se fosse um balde. Então, imagina assim, que um balde cheio de milho cabe 7 quilos. Um balde cheio de soja cabe 5 quilos. Um balde cheio de trigo cabe 10 quilos. Então, um bushel de trigo é 10 quilos, um bushel de soja é 5 quilos, um bushel de milho é 7 quilos. Então, o bushel é sempre o mesmo. Agora, o que muda é o peso que cabe dentro do bushel. Então, para cada cultura, tem um peso de bushel. Então, aqui, ó, onde está verde aqui, ó, é a produtividade boa. Ele está aqui, ó. Aliás, não é o verde escuro, é esse verde baixo. Onde está amarelo, ele está produzindo pouco. Então, ele está sabendo que ele está andando aqui e o quanto que ele está colhendo. Né? Porque ele tem aqui, ó, ele está com sinal de satélite funcionando, então ele já vai marcando o mapa. É a mesma coisa que umidade. Olha lá, umidade. Veja a umidade que ele está colhendo aqui, ó, por volta de 14, que é esse azul aqui. Então, olha lá, está por volta de 14. Se ele tiver mais de 16, ele precisa parar porque está muito úmido. Se estiver muito baixo, então aqui, ó, tem alguns pontos que a umidade está muito baixa. Tem alguns pontos, ó, de 12 a 14, que é o ideal. Então, aí ele já vai pilotando a máquina e sabendo aqui outro mapa de produtividade da colhedora, ó. Produtividade média, produtividade desse momento, a umidade média, a umidade desse momento, qual que é o híbrido. Olha lá, então a colhedora está trabalhando aqui, ela já está demarcando, já está fazendo um mapa de variabilidade. Então eu já sei que o meu problema está aqui. Eu tenho que aqui ver, nesse ponto, eu tenho as coordenadas, eu tenho que ir nesse ponto aqui saber por que que ali está produzindo tão pouco. Né? Então aqui outra tela na máquina. Professor. Oi. Essa produção um pouco, se fosse plantio de milho, já era ladrão, né? Ah, podia ser ladrão. Pode ser. O cara corre também, na hora que vê que eles aí estão vazios. Pois é, pode ser lá. Milho, ó, pode ser ladrão mesmo. Bem lembrado. Aí você vai lá, você procura, não tem praga, não tem planta daninha, não faltou semente, não faltou nada. Você falou, é um ET que passou aqui, é o ladrão. Bem lembrado. Pode ser que a cerca aqui que estourou, né? Aí você vai ver o problema aqui, a cerca estourada. O povo invadiu. É isso aí. Então, aqui uma tela de resumo no computador, a umidade, a produtividade, a área que colheu, cada talhão que foi, o híbrido. Olha lá, aqui, é como eu disse, aqui é o mapa de produtividade. Aqui é os pontos que ele direcionou para fazer a amostragem de solo. Então, veja aqui, ó, nessa área
produziu, beleza, ele só fez 4 pontos. Nessa área aqui, ó, que está com problema, ele fez 2 pontos, ó, um ponto em cima do outro. Então, veja que proporcionalmente ele fez muito mais pontos aqui do que aqui. Então, ele direcionou a amostragem de solo nesse ponto aqui. Aí ele tem um mapa de variabilidade que vai dizer exatamente para ele o teor e o quanto que ele tem que aplicar em cada ponto de acordo com a necessidade. Então, ó, nós falamos que eu identifico a variabilidade pela amostragem de solo, falamos bastante, vimos agora o que é o mapa de produtividade, que é esse que a colhedora nos dá, e a outra maneira de identificar a variabilidade espacial, através de imagens aéreas. Quais? Drones ou satélites. Drones, o nome correto é VANT. O que é VANT? Né? Veículo aéreo não tripulado. Por que chama drone? Drone é besouro. Em inglês tem uma espécie de besouro, aliás, os besouros em geral fazem isso. É aquele barulho, parece um drone, né? Quem já viu o drone voando, e algum besouro fazendo barulho, faz aquele bzzz, que parece então, drone quer dizer besouro, né? O nome correto é VANT, veículo aéreo não tripulado. Também não é algo novo. Quem já viu aeromodelismo, sempre existiu, né? Aqueles aviões de aeromodelismo, só que tinha função só de lazer, brincar, passear, dirigir um aviãozinho voando. Em algum ponto, começou a se utilizar o VANT, começou quando? Na guerra, né? Para você identificar a área do inimigo sem precisar sobrevoar, com um piloto dentro. Então, você põe um avião sem piloto dentro, que é o não tripulado, veículo aéreo não tripulado, é um veículo sem o piloto dentro, e então, vamos falar, aquele aeromodelismo só tinha função de lazer. Quando começou-se a utilizar um aeromodelo para fazer algum serviço, e começou-se na guerra, começou-se a chamar de VANT, veículo aéreo não tripulado. Então, nós temos 2 tipos de drones, os de asas fixas e os de asas móveis. A função, a analogia, é igual a de um avião com um helicóptero. O avião, o Daniel, o Cleber, você ergueu a mão agora? Ou já estava? Acho que já estava. Já estava, que piscou aqui. Mas vamos lá. Um drone de asa fixa é igual um avião. Um avião consegue parar? Não consegue, o avião só tem que ir. E o drone de asa móvel, que é o que tem as hélices, consegue parar, igual um helicóptero. O princípio, qual é? Que o ar precisa bater para sustentar erguido. É igual um avião, o drone. Então, o que ele faz? Ele joga um impulso para frente, aqui a hélice aqui do asa fixa. Ele tem uma propulsão para frente, e esse movimento para frente bate no ar, o ar sustenta o avião. E no de hélice, quando a hélice roda, ela dá o mesmo impacto no ar e mantém ele parado. Como a hélice está rodando do helicóptero, do drone rotativo, ele está criando esse impacto com o ar e ele está se mantendo. No de asa fixa, o impacto é através de um motor de propulsão que está empurrando ele para frente. Então, o de asa fixa, ele tem a hélice, ele tem o motor, aqui fica o sistema de localização, GPS, aqui, do lado de baixo, está a câmera, e aqui fica a bateria dele. Aqui é o aileron, que faz subir ou descer, aqui tem um spinner, que vamos falar, uma ponta aqui, um ferro, para se caso o drone, a hora de aterrissar, se ele aterrissar de hélice, não entortar a hélice. Então, aqui é uma proteção, uma calota de ferro aqui para não bater. Então, o drone de asa fixa se assemelha a um avião. E o drone de asa móvel se assemelha ao helicóptero. Então, como eu disse, como que ele cria a sustentação? Quando a hélice roda, gera um impacto no ar por baixo, por isso que ela tem esse formato, ela gera um impacto por baixo e mantém ele parado. Então, certas atividades, você usa o drone de asa móvel, certas atividades, usa o drone de asa fixa. Por exemplo, qual que usa um ou outro?
para você aplicar inseticida, herbicida, um drone. Não pode ser o de asa fixa, porque ele vai precisar parar para jogar. Ou para fazer imagens numa fazenda de 5.000 hectares. Você solta o de asa fixa, que ele vai embora. Ambos operam com um plano de voo. Porém, o de asa móvel também opera com controle remoto. O de asa fixa, só com plano de voo. Não tem controle remoto com o de asa fixa. Controle remoto só para o de asa móvel. Então, cada um tem uma utilidade. Aqui, um de asa móvel. O que é caro do drone de asa móvel? A câmera. Hoje a gente vê, esse dia mesmo, eu vi lá na livraria, fui comprar um caderno para minha menina, tinha lá na livraria um drone vendendo por R$ 700, novinho na caixa. Pô, mas barato, R$ 700? É, barato. O que é o caro do drone? É a câmera. A câmera que é cara. A câmera que identifica infravermelho, por exemplo, custa 50 mil. Então, aí você põe... Lógico, uma empresa não vai comprar isso de R$ 700, mas se você quiser comprar só o drone é barato. Cara, é a câmera. Tem câmera de 10, de 5, de 20, de 50 mil. Depende da qualidade dela, depende a potência dela em pixel, em definição de imagem, se tem infravermelho, se tem detecção de calor. Então, aí tem câmera de 100 mil. Então, o caro do drone é a câmera, que fica instalado, tanto no de asa móvel, quanto no de asa fixa. Geralmente, aquelas câmeras top mesmo, estão até mais no de asa fixa, que sobrevoa numa velocidade muito rápida, tirando muitas imagens por segundo, e tem drone aí de 100 mil, 120 mil, porque a câmera dele detecta calor, detecta temperatura, detecta infravermelho, detecta um monte de coisa, e o drone vai voando, bichão gigantesco, e tira a imagem de uma fazenda inteira em alta resolução. Então, isso é o caro, é a câmera, tá? Então, os de asa fixa trabalham com plano de voo, de asa móvel com plano de voo ou com controle remoto. Aqui eu estou dando um parênteses, né, porque eu aproveito o assunto para entrar em outro. O assunto que a gente está falando é a identificação da variabilidade espacial com imagem aérea, tá? Mas como eu já estou falando de drone, eu entro em alguns outros assuntos para explicar um pouquinho do drone, que faz parte da agricultura de precisão. Então, eu não vou voltar lá na frente e falar de novo, na próxima aula, que tem mais assuntos. Então, eu já falo um pouquinho de drone hoje. Esse aqui é um drone de pulverização. Então, veja aqui as asas móveis, né, as asas rotativas, é um drone grande, ó, veja aqui onde fica o bico de aplicação, fica logo embaixo da hélice, aqui está o reservatório e a mangueira que leva o herbicida para cá, ou fungicida, ou inseticida, até quando com essa movimentação da hélice ajuda para fixar o produto. Um drone de pulverização, ó, veja que ele tem a barra. Professor, não está mostrando a apresentação. Tá? Não está mostrando a apresentação. Não tá? Aqui tá. Aqui tá. Não tá, não. No meu tá aparecendo só a tela que é para aparecer o professor no cantinho. Tá aparecendo lá. E tá aparecendo o professor na tela inteira. E Dá uma apertada em cima lá, ó. Às Já vezes voltou. aconteceu comigo, ele apertar, apareceu o professor, mas aí coloca em slide. Beleza, professor, voltou. voltou? Então, ó, aqui um drone de pulverização, ó, ele tem essa barra aqui, mas sou eu, Fábio, se sumir, que às vezes some, e daí me avisa que às vezes alguma coisa aqui, mas se voltou, tá bom. Então, aqui é uma barra de pulverização.
tecnologia pode revolucionar o trabalho dos produtores rurais. O drone de pulverização é um investimento que reduz custos, amplia a produtividade e garante o futuro da produção agrícola. Os drones funcionam por meio de sensores através de um plano de voo determinado. Seu principal benefício é reduzir o uso de defensivos agrícolas, já que consegue pulverizar pontualmente as doenças, ervas daninhas e pragas. Isso viabiliza uma aplicação de produtos e um controle localizado que resulta em economia de insumos e no custo da produção. O drone é uma ferramenta que pode auxiliar no aumento de produtividade de nossos cooperados. Copercílios, soluções. Então, o drone, vou voltar aqui. O drone não vem para substituir o avião, o helicóptero. Agora o helicóptero está tomando mais espaço aí, mas que hora que é um e hora que você precisa usar outro? Você não vai fazer uma fazenda no Goiás de 20 mil hectares com drone, né? Ué, você vai levar um ano. Agora, você não vai fazer, igual nós vimos naquela ali da Copercitos, ali fazendo meiose, só 2 ruas. Você não vai fazer uma pulverização numa meiose de avião, porque você vai aplicar mais fora do que dentro da cana. Então, numa meiose, perfeito o drone. Então, um não vem tomar o lugar do outro. Né? Algum ponto que o avião não chega, você pode fazer de drone. Agora, grandes áreas, você não vai fazer de drone. Né? Então, cada um tem suas vantagens aí. E, voltando para variabilidade espacial, o drone tem muitas informações que ele pode nos trazer. Né? Que nem aqui, ó, contagem de pé de laranja. Você já vê aqui as falhas, ó. Aqui, ó, se aproxima a imagem. Imagina eu soltar uma pessoa, pé por pé, tem lá 1 milhão de pés, solta pé por pé para marcar quantos tem, quantos não tem. Você põe um drone para voar. Então, aqui ele te diz quantos pés tem, automaticamente, e já te diz quantos pés estão faltando. Tudo com uma imagem só. Veja aqui, uma imagem de drone, ó, você está vendo que aqui está tendo alguma variabilidade espacial. Alguma coisa está acontecendo aqui e você precisa ir lá ver, né? Aquela velha história. Aqui, você não, lá de carro, no carreador, você não ia ver nunca isso aqui, passava desapercebido. Então, você fazia uma estimativa de produtividade, só que você não sabia que tinha isso aí lá dentro. Então, você tirou uma imagem aérea, você viu que lá dentro tem alguma coisa acontecendo, alguma falha lá, alguma variabilidade. Aí você tem que ir lá ver o que é, né? Tem que nada substitui a enxadinha e no porta-mala do carro, dentro do trator, descer e lá ver o que está acontecendo nesse ponto aqui, né? Se faltou nutriente, faltou semente, se tem pedra, se tem planta daninha, se tem praga, o que é que tem nesse ponto aí. Olha lá, outra imagem aérea, você vê que aqui, provavelmente aqui, ó, faltou muda, aqui tem jeito de ter tido uma erosão, mas pelo menos você tem argumentos que alguma coisa está acontecendo lá dentro, você precisa ver, ou no mínimo descontar na produtividade esperada. Mesma coisa aqui, olha a diferença dessa área para essa área. Aqui acho que um drone em cima do outro. A diferença dessa área para essa área de soja. Aqui aconteceu alguma coisa, e grave ainda, porque olha a diferença de produtividade. Aqui, você vê que não é adubo, né? Porque o adubo não ia estar faltando. Bom, pode ser adubo, se faltou adubo na máquina aqui, né? Mas alguma coisa, provavelmente foi plantadora diferente e essa plantadora aqui estava com problema. Ou seja, você tem a imagem, você tem que ir lá e resolver o que é que está acontecendo naquela área. Tá? Então, o drone tem um monte de utilidade, né? Pode fazer mapeamento da lavoura. Tem um vídeo aqui que mostra no café.
gente vê como que, né, tem quanta coisa que dá para fazer com drone hoje, né? Tem softwares, empresas que não necessariamente se tiver muita gente, tem colega nosso mesmo que compra só o drone e manda para essas empresas fazerem análise, né? Então você manda lá e pede, você quer fazer a contagem de pé, contagem de falha, o levantamento de praga, levantamento do que você só tira a imagem, o drone de alta resolução e tal, e manda para a empresa te devolve com todas as suas informações. Ou tem gente que cria a própria empresa, ou tem empresa que tem todos os softwares, que fazem todos os levantamentos possíveis, né? E tem gente que até toca gado aqui, ó, com drone, ó, só para dar uma descontraída, olha que beleza. Ou seja, só para dar uma descontraída, mas você vê, até para isso, não precisa nem de capataz mais na fazenda, solta o drone lá, ele já toca o gado para tirar leite, olha que beleza. Então, ó, quanta coisa a gente pode fazer, né? Demarcação de plantio, acompanhamento de safra, pastagem, monitorar, procurar nascente, definir estradas que você vai pegar, fazer vigilância de incêndio, vigilância de segurança mesmo, encontrar foco de incêndio, contar gado, buscar animal perdido, facilita a venda de propriedade, por quê? O cara que vai comprar pode ir lá de São Paulo, você põe um drone para voar aqui, manda as imagens para ele lá, então até para isso. Mas voltando para o nosso assunto da variabilidade espacial, aqui, ó, uma foto de drone, você consegue fazer a variabilidade espacial da sua área. A foto aqui está repetida. Aqui, ó, outro levantamento, ó. Cana, palha e solo. Então, a cana de azul, palha amarelo e o que é solo está em vermelho. Eu não sei qual que é essa foto, mas, ou seja, é uma imagem processada através de um software específico, ou você tem, ou você manda alguém fazer, ou você compra software, você tira a imagem. Eu não sei para que foi essa imagem, mas, por exemplo, né, vamos supor, aqui você acabou de fazer o preparo de solo, você quer ver se ficou muita palha ainda. Então, ó, quanto tem de palha, quanto que está só o solo, ou você quer saber, você fez uma dessecação, quer saber se ainda ficou muita planta. Olha lá, você vê aqui, ó, ficou só esses azulzinhos de planta. Então é isso, olha aqui, ó, outra imagem trabalhada. Ô, professor, Oi. dessecação que o senhor fala é a eliminação de soqueira. Isso, exatamente. Para fazer a reforma. Veja aqui, ó, porcentagem de falha, olha que interessante. Então, a área total, 96%, porcentagem de falha, 27%. Ou seja, você toma uma decisão, antes como que faria sem um drone? Você colocava lá uma equipe de 3, 4, 5 pessoas, né, que já é caro, e pedir para fazer levantamento de falha. É preciso? Não é, porque a amostragem é muito pouco. Você põe essas pessoas lá para fazer levantamento de falha, aí a hora ele para num ponto que tem muita planta, tá certo? Que ele tem que pegar aleatoriamente, mas dificilmente fica meio aleatório, né? Se ele pega uma faixa sem planta, às vezes ele chega um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, o drone não tem erro. Por quê? Ele faz todo o levantamento, né? Que a gente fala aqui, ó, 27% de falha, aí você sabe que a falha está aqui, ó. Se é 27% de média, então aqui, ó, aqui eu não tenho falha. Aqui que está minha falha, aqui está meu problema. Então, aqui que eu tenho que mandar fazer um replantio. Se eu faço um levantamento convencional só e falo que tem 27% de falha, o que o gerente da usina vai mandar fazer? Vai mandar os caras correr a área toda. Mas não precisa correr a área toda, porque pelo drone, além de eu ter a precisão de quantos por cento eu tenho de falha, eu sei onde é que está minha falha para direcionar a minha equipe. Veja aqui, ó, por exemplo. Então, você faz o levantamento do que você quiser. Olha aqui, marrom, aqui é uma área de monitoramento de área com erosão. Então, aqui, ó, marrom, raspagem, vermelho, erosão, roxinho, erosão em APP,
amarelo erosão na pastagem, em verde a cultura, em verde mais escuro é o APP. Olha o grau de precisão que te dá a informação, né? Então, a área raspada aqui é o quê? Onde eu já consertei a erosão, né? Vim com a lâmina, com a moto niveladora ou com a pá, e consertei a erosão. Aqui não consertei ainda, aqui está com erosão ainda, ó. Aqui, roxinho, aqui é erosão e APP. Então, veja quantas informações, aqui, ó, a porcentagem de falha. Então, ele tira uma imagem, ó, a área da foto. Essa foto tem 934 metros quadrados. Aí veja que aqui, ó, tem uns risquinhos vermelhos, que é onde está falha. Ó, aqui está falha, aqui está falha, aqui tem falha, aqui tem falha, aqui tem falha. Então, ele soma os pontinhos vermelhos da falha, e aqui, ó, me dá aqui, ó. Então, nessa área aqui, eu tenho 595 metros lineares de cana. E tenho 113 metros lineares de falha. Então, eu tenho uma falha de 20,4%. Aí eu posso tomar a decisão, junto com a diretriz da empresa, se eu faço um replantio ou não. Sensoriamento remoto, o que é? Satélite. O que é o sensor? É o satélite. Remoto é a distância. Sensor, por que chama sensor, né? Todo sensor é algo que dá uma resposta quando ele recebe um estímulo. O sensor lá do tanque de combustível do carro. A boia desce, ele recebe um estímulo, que a boia desceu, é o estímulo, e a resposta é acender a luz no painel. Um sensor que acende a luz quando passa. O que é o estímulo? A temperatura do corpo. Então, ele sente que tem uma temperatura do corpo ou um movimento, qual que é a resposta? Ele acende a luz. Nesse caso, o sensor, o satélite, qual que é o estímulo? A luz. Qual que é a resposta? Tirar uma foto. Então, ele recebe a luz refletida da Terra lá no satélite, ele tira a foto. Por que eu digo? À noite, por exemplo, não tira foto. Na chuva, não tira foto, porque não está tendo esse reflexo. Então, geralmente, utilizam satélites. Aqui é lá que nós vimos na aula lá que nós mostramos o Google Earth. São essas imagens, tá? Via satélite. Então, o satélite vai percorrendo a Terra e fazendo esse levantamento de imagem que a gente consegue fazer, identificar a nossa variabilidade espacial, como nós já vimos na primeira aula. O qual que é mais preciso, a imagem aqui já nos diz, né? A imagem do satélite é a imagem do drone. Você consegue fazer com satélite, identificar, por exemplo, ó, que o problema está aqui. Então, você vê, ó, opa, aqui estou com algum problema aqui. Só que aí você vai com drone, você tem muito mais precisão. Ó, você vê aqui, você tem um carreador aqui, ou uma curva de nível, que aqui, nesse imagem aérea, de satélite, você não consegue nem encontrar essa curva de nível. Aqui... Professor. Oi. Não sei se é feio perguntar, mas... Não. Para amadurecer a minha ideia, o metro linear, o que é o metro linear? Metro linear é a linha de plantio. Quantos metros de linha de plantio que eu tenho. É verdade, disso eu não lembrava. Aí você falou, porque agora eu estou mais interagindo. Não, que um dia teve aula sobre isso, só que não ficou na cabeça, entendeu? E hoje eu estou mais interagido, aí vem a conversa e pergunta e agora aguarda. São os metros lineares, os metros das ruas, né? Como que eu sei? Eu divido 10 mil, eu divido 10 mil pelo espaçamento. Aqui, entre uma linha e outra, eu tenho 1,5 metros, eu divido 10 mil por 1,5 metros, vai dar lá 3.666 metros lineares. Linear. Isso aí. Tinha estudado sobre isso aí, só que nem falou, hoje eu estou mais interagindo, aí pergunta e guarda. É isso aí, não, tem que perguntar para não ficar com a dúvida. Equipamentos, eu vou deixar para a aula que vem, porque são bastante assunto também. Nós já estamos indo aí, falta 20 minutos. Acho que começa a ficar muito... Vamos tirando as dúvidas agora, mas é isso. Um resumo da aula, então, do que nós vimos de manhã e agora, como que a gente identifica, então, a variabilidade espacial. Amostragem de solo, mapa de produtividade da colhedora e
imagens aéreas, de drone ou de satélite, sendo que a de drone nos dá uma qualidade, uma resolução, muito mais possibilidades aí de estar trabalhando. Porém, as imagens de satélite é gratuita, a maioria delas, né? A gente pode comprar também. Mas imagens de satélite, a gente abre o Google Earth aqui e tem as imagens, né? E não tem só o Google Earth, tem o site da NASA, tem outros sites aí, diversos sites, que tem do IBGE, tem os mapas gratuitos, os de satélite. O drone é pago, mas cada vez mais a gente vê que o drone está ficando barato, está ficando acessível, os trabalhos, cada vez mais ferramentas, mais software, mais empresas, mais drones, mais fábricas, então o custo está caindo bastante do drone, né? Antes a gente via, 5 anos atrás, a gente via drone e falava, ó, aquela empresa tem um drone. Hoje a gente vê que o drone popularizou, ainda bem, e isso tudo vem favorecer a agricultura, favorecer o nosso trabalho em busca da maior produtividade, em busca de informações mais precisas, né? Porque quem tem informação dá passo mais largo, vamos falar assim, né? Quem, não só na agricultura, né? Aonde for, quem tem informação dá passos largos, não fica ali engatinhando, sem saber o que fazer, né? Então, quando você trabalha com bastante dados, com bastante informação, e nós na vida pessoal, quando estuda mais, quando a gente anda mais rápido do que quem tem menos informação. Então, a agricultura de precisão é isso, é informação. Essas imagens são informações, tudo base de informações, porque a gente vê que depois retorna tudo naquilo que é antigo, né? A solução do problema, às vezes, ainda é antigo. O que hoje nós temos são maneiras mais apuradas de identificar o problema, né? Se o problema é adubo, isso aí, o que fazer? Adubar, isso aí não mudou nada, né? Se o problema é pouca semente, o que eu tenho que fazer? Pôr mais semente. Isso aí também não é novidade, ou seja, a solução é sempre a mesma. Mas o que mudou-se hoje é a maneira de identificar o problema, né? E problema vai ter toda hora. Enquanto nós estamos aqui estudando, nesse exato momento, lá na usina tem alguém fazendo alguma coisa errada. Ou na fazenda, se estiver trabalhando agora, com certeza tem alguém fazendo alguma coisa errada. É isso que eu sempre falava pro o pessoal que trabalhava comigo, falou, vamos acabar a reunião logo, e vocês saem procurando quem está fazendo as coisas erradas. Porque, com certeza, a todo momento, tem alguém fazendo alguma coisa errada. Então, a gente tem que ter meios para descobrir qual é a coisa errada que está sendo feita nesse momento. Então, informação é isso. Informação são essas ferramentas que nós temos aqui de agricultura de precisão, que nos geram informações, nos geram dados. Você vê lá a colhedora, olha que beleza, uma colhedora andando te dizendo quanto que está produzindo naquele exato momento, a cada metro, ela te diz quanto que esse metro aqui produziu, isso é informação. Então, as imagens de satélite, nos dizer aonde está produzindo, aonde não está, isso é informação. O quadriciclo levantar 1000 pontos por dia, é informação. Como vai resolver? É o jeitão de sempre, que não tem que resolver. Adubo, falta de nutriente, põe adubo, é planta daninha, põe herbicida, é inseto, põe inseticida. Ou seja, a solução continua sendo a mesma. O que nós mudamos hoje é a maneira como nós detectamos o problema e trazemos as informações. Feito, pessoal? Deixa eu encerrar a gravação aqui.